E aí, para a gente começar essa discussão, principalmente em sala de aula, eu sempre faço um questionamento às estudantes. Quantos professores negros vocês tiveram na sua trajetória escolar? Na escola, na universidade? Quantas professoras negras? Quantos professores indígenas? Mulheres indígenas? Porque a gente precisa discutir racismo, mas a gente também precisa discutir outras formas de opressão, porque não dá para você só fazer uma luta antirracista e ser machista, ou você fazer uma luta antirracista, contra o machismo, e não pensar a luta anticlassista. Então, nessa perspectiva de uma educação antirracista, feminista e em direitos humanos, pensando essa formação humana docente, eu gosto de levar para a sala de aula música, e aí eu levo propostas da cultura popular, rap, samba. Nesses dias a gente estava fazendo uma avaliação e a gente tinha trabalhado o texto da Sueli Carneiro, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, tinha visto a entrevista da Sueli Carneiro com o Mano Brown, o podcast Mano a Mano. E lá pelas tantas, uma aluna olhou para mim e falou assim: Mas, professora, a gente está fazendo aqui o texto. Ah, a Sueli Carneiro pode citar, né? Mas pode citar o podcast do Mano Brown? Eu falei: Sim. Ah, então não são só os autores dos textos. Falei, não, gente, todos os agentes sociais, os movimentos sociais, da arte, a gente pensar no artivismo, produzem conhecimentos. Então, são outras epistemologias que os nossos alunos e alunas, às vezes, não estão acostumados a dialogar na academia. Então, nós precisamos pensar um trabalho com outras epistemologias negras, indígenas, afro-brasileiras, lermos mulheres desse sul global, africanas, indígenas, negras, afro-americanas, orientais, para a gente entender que não foi somente homens brancos, a cultura europeia, que produziu ou produz conhecimento nesse mundo. Né, que há outras possibilidades de pensar a cultura, que há outras possibilidades de a gente pensar a história, e não é uma invenção, que às vezes eles falam, mas é por conta da lei. Aí, às vezes, eu pego um samba que foi composto antes de 2003. Vamos pensar o ano 2000. O ano 2000 no Brasil, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, teve a celebração dos 500 anos da colonização do Brasil. E que negros tinha a celebrar com 500 anos do Brasil? O que os povos originários tinham a celebrar nesses 500 anos do Brasil? E para quem é um pouco desse período dos anos 2000, ou também se não for, vai lá no YouTube, fica tudo disponível, tinha contagem regressiva, lembram? Dos relógios nas principais capitais, faltam tantos dias, 300 dias, 299 dias para os 500 anos do Brasil. Quando a gente lê Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da Ailton Krenak, ele ressalta que no ano 2000 ele foi convidado para ir a Portugal e ele disse não. E foi convidado para a celebração dos 500 anos do Brasil. E ele ressalta nessa publicação dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o que os povos indígenas teriam a celebrar se os europeus vieram e invadiram seu lugar nesse mundo, né? As terras, estupraram muitas mulheres indígenas, posteriormente escravizaram as africanas e africanos, estupraram muitas mulheres negras, e essa miscigenação a gente não pode ver como algo harmonioso. Né? Então a gente precisa, na perspectiva aí da nova história, problematizar essas relações étnico-raciais construídas historicamente, porque até o século XIX, a diversidade étnico-racial brasileira, e até as primeiras décadas do século XX, né, os anos 20, os anos de 1930, como o Ita ressaltou, Gilberto Freire, Casagrande Senzala, havia aquela difusão de um discurso de cordialidade. Nós não somos cordiais, como o Ita ressaltou. A polícia sabe,
quem é o preto, quem é o pobre, quem é o periférico. A gente não vê a polícia entrando em condomínios fechados atirando, mas na favela entra, na comunidade entra, na periferia. Então, são esses questionamentos que a gente tem que fazer os nossos estudantes perceberem. Então, além da gente descolonizar os nossos projetos políticos pedagógicos, dos cursos de graduação, os nossos programas de ensino com intelectuais negros, indígenas, mulheres do sul global, nós precisamos levar essa história-problema avante e perceber por que o Genivaldo, no ano passado, foi assassinado pela Polícia Federal como se fosse uma câmara de gás, aquela viatura, e não dialogar com a Segunda Guerra Mundial, e não dialogar com o nosso ex-presidente inelegível, que fazia motociata sem o capacete. A polícia não ia lá prendê-lo, não jogou na viatura, mas o Genivaldo, um homem negro, nordestino, com ainda uma receita de esquizofrenia, foi jogado. Então, nossos alunos precisam saber que determinados grupos sociais no Brasil, em pleno século XXI, têm determinados tipos de tratamento por agentes que representam instituições de poder, pagos com nossos impostos. E aí, a necropolítica, né, como a Shirley Mbembe ressalta, uma política de morte. Então, não dá para a gente falar de racismo sem falar de genocídio. Não dá para falar de racismo e genocídio sem pensar que muitos jovens negros estão vindo a óbito por mãos de agentes de segurança do Estado. Ou seja, muitas mães negras, muitas famílias negras estão chorando e fazendo do luto a luta por justiça no Brasil. Então, essas reportagens, eu falo para os nossos alunos, professora, eu não tenho tempo, eu trabalho de manhã, venho para a universidade à noite. Gente, tem o Jornal da Noite, a internet está disponível aí. A gente precisa fazer com que os nossos alunos se atentem, que a gente não está estudando uma história do passado. O passado colonial, o racismo é uma herança, é uma chaga aberta, que ela tem que ser falado, que tem que ser problematizado, assim como o machismo, a LGBTQIA+, todo esse racismo que vem para essa população. Nós somos o país que mais mata essa população. Nós temos um país que a população, a juventude negra, está na estatística. Nós estamos num país que a mulher negra está na base da pirâmide social, muitas vezes sendo mal remunerada ou em condições, trabalhando ou vivendo em condições análogas à escravidão, mesmo com a PEC das domésticas completando 10 anos no nosso país. Então, a gente precisa também ressaltar que nós temos uma legislação e que não tem sido respeitada. Vamos pensar aí. Antes falava assim, não, racismo é isso, injúria racial é aquilo. Agora nós temos a Lei 14.532 de 2023, que equiparou, né, racismo e injúria racial. Ok, resolvemos na lei. Agora a gente tem que ver em que medida que os agentes do Estado, desde a delegacia onde você vai fazer o BO, vai caracterizar aquela situação como racismo. E se essas pessoas serão punidas? Por quê? A gente vai cair naquela falácia. Pega um atestado médico, pega um bom advogado, infelizmente vai lá, eu estava sob efeito de remédio. Racismo, gente, é crime, não é efeito de remédio. Racismo tem que ser punido. Não adianta fazer o videozinho, pedir desculpa e passar por isso mesmo. É o que está acontecendo. Então, continuam chamando o nosso povo de macaco. E aí, não é macaco no sentido darwinista, que vem, né, do homem primata e vai evoluindo. É no sentido de um estereótipo para desqualificar, como se a gente fosse o selvagem ou a selvagem. Então, são questões que a gente precisa, desde aquilo que a gente ensina para os nossos alunos, mas também enxergar e analisar essas reportagens da vida cotidiana. Porque não é mimimi falar de racismo, é questão de direitos humanos. E
E não é também só problema do negro, ou das mulheres, a questão do machismo, ou da população LGBTQIA+, a LGBTQ-fobia. É uma questão de uma sociedade que se pensa democrática, que se pensa numa formação humana e em direitos humanos. E aí a gente tem que desconstruir também o estereótipo, direitos humanos é para bandido, né? Que um discurso que ganhou força nesses últimos 4 anos aí com o governo Bolsonaro. Então a gente precisa problematizar, temos que falar de política, e a política reverbera também questões do racismo e machismo. Olha o nosso Congresso, né? As mulheres são mais de 50% da população, mas a gente não tem 50% da população feminina representada no Congresso. A população negra, 56%. Nós não temos 56% no Congresso. E como o Ethan ou vocês ressaltaram aí no início, se as pessoas conhecem alguém racista, mas ninguém se autodeclara, então tá tendo algum problema aí. Eu conheço alguém racista, mas eu não sou racista. Mas está matando negro, xingando. Então, virou assim algo que a gente precisa pensar. Como que a nossa vida cotidiana reverbera no campo de futebol? E por que a CBF repensou o regulamento? Não fez o BO, não foi para a delegacia? Então vamos descontar lá. Fecha para a torcida, desconta ponto do campeonato. Quem sabe assim, essas pessoas começam a repensar, porque ninguém quer que o time perca, não é? Então a gente precisa punição.